aí, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse bate-papo musical aqui, onde a gente vai conversar sobre um tema muito interessante. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou a Mari Soter, professora de canto e de teoria aqui da Music Dot. E hoje eu estou aqui com o professor Wilson, de teclas. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Né? Nunca se sabe, né? Legal. E hoje eu trouxe especialmente o professor Wilson para bater esse papo com a gente, porque a gente vai falar sobre algo que é muito trazido por todos os alunos, todos os estudantes de música do mundo inteiro. Todo mundo tem essa mesma dificuldade, que é como a gente pode organizar os nossos estudos de música, né? Então, muitas vezes a gente tem acesso às aulas, você tem as atividades, os exercícios, mas por onde eu começo? O quanto eu faço, né, de exercício por dia, mas aí eu posso pegar música, não pego, toco um instrumento, toco, né? Como que eu vou me organizar? E isso, às vezes, é crucial para você conseguir absorver as aulas, né? Absorver o conteúdo. Então, vamos entender como organizar os nossos estudos com o professor Wilson, que já tem um artigo, né, sobre isso. Tem um artigo e um vídeo no YouTube. Olha só, já tem bastante, né, abordando o assunto que permeia nosso cotidiano, né? Exato. Né? Para quem não sabe, o profissional da música ele não para de estudar nunca, né? E aí a gente, né, precisa encontrar maneiras aí de se organizar. Mas primeiro, vamos pensar o seguinte: o que é uma boa rotina de estudos musicais, né? Eu preciso ter uma boa rotina de estudos, mas o que é essa boa rotina? Ela tem que ter o quê? Eu acho que antes de pensar no boa, tem que pensar realmente na rotina, né? Uhum. Eu acho que pensando um pouquinho, nossa, eu vou ter que estudar tais e tais coisas, né? Porque, primeira coisa, quando a gente fala de música, não existe a música, existem 1000 assuntos, vários, né? assuntos. São muitos assuntos, né? Uhum. E um você precisa do outro para se apoiar. Exatamente. Né? Sim. Então, se eu estudar só repertório, uma hora minha técnica vai emperrar. Se eu estudar só percepção, minha mão não vai conseguir tocar, né? Uhum. Se eu só cantar, não vou saber nada de acordes. E tudo, né? Um leva ao outro. Então é claro que tem uma direção, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Então a gente vai navegar no oceano da música, né? Começou. A gente vai precisar de alguma direção para ir, né, chegando a cada uma das ilhas que a gente vai estudar. Eu adoro conversar com o professor Wilson, porque ele é o cara das figuras de linguagem, né? Então, né, abrindo aí, né, o leque do conhecimento. Até que essas ilhas virem em si um continente, e aí a gente pode adaptar essa rotina. Mas como é que eu sei que essa rotina, ela tá rolando? Como é que eu sei que é o suficiente? Como é que eu sei que tá legal? Como é que funciona isso? Acho que depende de onde a gente tá, né? Então, quanto mais no começo, quanto menos a gente entende determinado assunto, então comecei agora a estudar o meu primeiro instrumento. Certo, né? Vamos partir daí. Então, é evidente que vai ser muito difícil que você sozinha consiga saber para onde tem que ir, né? Então, quanto mais no começo a gente está, mais uma boa orientação profissional é a mais indicada, porque a gente fica sem, né, guia, a gente fica sem baliza, né? Sim, né? sim. Então a gente acaba indo para o que funciona, e claro, isso é muito legal, mas às vezes cria vícios, cria dificuldades, então uma orientação no começo ela se faz muito necessária. Então assim, né, eu quero começar a estudar, eu vou atrás de vídeos na internet, vou atrás de tutoriais por conta própria, não é um bom caminho. É uma ótima ideia para você ficar confusa, né? Na verdade é o seguinte, uma coisa não invalida a outra no seguinte aspecto, isso na minha opinião, na minha visão. Eu acho que quando você está fazendo aula com um professor, com uma professora que consegue te orientar, porque é claro, é como se você não tivesse uma consciência né, de tudo que pode ser feito, do que fazer certo, do que fazer errado, qual é o caminho mais fácil, qual é o mais interessante para você, né? Para tudo isso você precisa de um profissional que já passou por tudo isso, que entende, não só passou por tudo isso, como estudou como mostrar esse caminho para as pessoas, né? Porque ser professor de música não basta ser músico, o professor de música estudou para dar aula, ele tem a didática que vai saber destravar você, né? Mas vamos lá, vamos supor que você está com essa professora, esse professor te guiando, né? Não invalida de você buscar mais conteúdos, né? Eu acho que isso é até legal, né? Não, agora que eu estou fazendo aula eu não preciso ver. Não, vai atrás. Pesquisei um negócio que eu não entendi, professora.
Ó, eu vi lá no artigo tal que existe isso, isso e isso, né? Como é que eu posso fazer? É legal, né? Claro, porque isso demonstra um senso de pesquisa, de busca, de descoberta que está atrelado ao estudo, né? Está atrelado à vida, É né? o interesse, né? A gente só seguir receita não te faz um cozinheiro. Olha lá, vamos lá, né? Hoje vai ser, ó, recheado de figuras de linguagem. Mas beleza, então, primeiro passo que você disse é procurar a orientação de um profissional, que é muito legal, né? Que é importante, né? Ter esse acompanhamento. Isso, ter um fio condutor é muito importante, principalmente quando a gente está no começo, né? De onde eu vou, qual é o meu primeiro passo, e aí eu vou entendendo melhor o cenário, porque a gente não se conhece, né? A gente acha, falando principalmente quando a gente está começando, sim, né? Acho que a gente está nesse primeiro degrau, né? Então, quando a gente está começando, é claro, eu não sei, a gente imagina o que a gente se dá bem, o que a gente tem dificuldade, mas isso vai se dar no fazer, né? Então, é fazendo as primeiras músicas, os primeiros exercícios, os primeiros estudos, aí eu vou ter alguma ideia melhor, né, de onde eu consigo me virar bem, onde eu tenho mais dificuldade para construir essa rotina. Perfeito, né? Legal. Então, preciso dessa orientação para começar a vivenciar as aulas, né, os exercícios, para começar a entender também onde eu vou ter mais dificuldade e onde eu preciso me aplicar mais, certo? Legal. Mas vamos supor que eu quero aprender música, e eu quero aprender um instrumento, vamos pegar um instrumento bastante popular, o violão, por exemplo, né? Então, como é que... eu sei que na MusicDot, isso é uma grande vantagem, né? Nossos cursos básicos, eles têm o estúdio com o professor, né? Que é uma área, dentro da aula, você tem um vídeo principal que vai te ensinar as técnicas, vai te passar exercício, vai te passar o conteúdo, e depois você tem vídeos de estude com o professor, onde o professor vai estudar junto com você aquele trecho, aquele exercício que ele te mostrou na aula, como é que é, e aí ele vai praticar o momento certo, a quantidade de horas certas, isso já ajuda demais, né? Sem dúvida, né? Mas... o que você acha legal, como que você acha legal a gente dividir as áreas de estudo, né? Porque como a gente sabe, né, se eu vou estudar violão, né, às vezes não basta só eu fazer o exercício da aula, só fazer a técnica, né? Talvez isso faça eu desenrolar a minha técnica de violão, mas será que é o suficiente para eu aprender música, para eu entender linguagem, como é que a gente pode fazer? Bom, música é vivência. Certo. Né? Então, eu acho que eu gosto de ter esse lugar seguro e aqui na MusicDot a gente tem isso, né? Os primeiros cursos, os básicos, eles já são essa guia principal para a gente ter esse primeiro contato. Sim. Então eu acho que é fundamental, é o primeiro pilar e ele é pensado disso, orientado justamente para cumprir esse papel. Mesmo nesse primeiro momento, é fundamental que a gente traga coisas da vivência. Então, ouvir música, certo. né? Então, se eu tenho o desejo de tocar e tal, então é normal que eu tenha o desejo de escutar. Legal. Né? E às vezes a gente escuta a música meio de fundo, né? Vou lá fazer um omelete e coloco uma música de fundo, que é ótimo, né? Uma casa. Importantíssimo, né? E faz parte. Mas ouvir música com atenção, nossa, que instrumentos são esses, né? Começar a olhar a música pelo ouvido de quem faz, né? Então é um pouco isso. Então, eu tô estudando violão, deixa eu ouvir, né? Perguntar lá no fórum, perguntar nos encontros, perguntar para quem está te orientando ou para outras pessoas no mundo, né? Quem são bons violonistas para eu acompanhar? Né? Que músicas são legais? Consumir, né? Bons violonistas, né? Para você entender um pouquinho, se acostumar mais com a linguagem, né? A gente está falando de violão para quem quer aprender violão, a mesma coisa vale para o canto, para o piano, para a bateria e etc. Né? E isso muito inspira, legal. Né? Porque isso inspira. Nossa, me traz mais desejo de estudar. Porque a estrada é longa, né? Se tudo der certo, você vai estudar música o resto da vida. Sim. Né? Não tem um ponto de chegada, não tem um fim, acabei. Né? Não, né? Então a gente está sempre instigado, inspirados, né? A fazer essa trajetória. Né? Então ouvir música é uma coisa que não é, nossa, tem que ouvir música, não sei o quê, né? Mas naturalmente espera-se que você comece a olhar música de uma outra forma, né? Mas, vou conhecer tais artistas, né? Conhecer... Um pouco mais de atenção também, né? De repente, ter esse cuidado de
começar a perceber que não é só uma massa sonora ali, né? Isso. Entender os detalhes, né? O que a pessoa está fazendo para executar daquele jeito, aquele violão, ou quais são os instrumentos dessa música, como eles conversam entre si, né? Ter esse cuidado aí que o estudante de música, né, começa a perceber, né? E eu acho a gente vive num mundo muito repleto de música o tempo inteiro. Sim, né? é verdade. Então teve uma vinheta aqui, né? Aqui, por exemplo, deve ter tido uma música, não sei se está rolando música de fundo, talvez esteja. Não dá para saber, né? Mas ok, mas é verdade. Então tudo converge para que a gente tenha a música como um cenário, né? Uhum. Tem um regente, ele fala isso, Nicolas Harnoncourt, né? E ele é um regente germânico que foi bem proeminente, principalmente no estudo de trazer sonoridades orquestrais para o século XX, como se tocava na época, né? Enfim, né? Tem nada a ver, né? Mas um personagem importante. E ele identifica isso, né? Escreve, acho que na década de 70, 80, um livro chamado Discurso dos Sons. Discurso dos Sons, fica aí a dica. Maravilhoso o livro, né? A gente tem aqui na Discordante. E ele é um livro, cara. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Que a música tem cumprido muitas vezes o papel de mobília da sua casa, né? Então a mobília tá lá de fundo, né? A gente tem uma canequinha, né? Tem as nossas cadeiras, mas a música ela não é só isso. É claro que ela pode ser isso, né? Mas você para ouvir música, né? Para prestar atenção, para viver aquilo, ou a música ela tá de fundo enquanto você tá na rede social e tal. Então a gente tem um lugar aí que talvez numa rotina de estudos, né? Trazendo de volta, né? Seja muito importante, né? Vou colocar a música como coisa número 1 desse meu momento. Que legal. Então, assim, de repente, pegar um momento da semana para escutar música. Conhecer discos, conhecer para sentar, sentar e só ouvir música. É um grande desafio, assim, eu acho que no mundo de hoje, né? As pessoas não conseguem ficar paradas por 2 minutos sem pegar celular. Porque isso vai te trazer um treino muito interessante de percepção, de escuta, antes de ir para o lado técnico. Porque depois a gente vai avançando, né? A gente vai avançar os degraus aqui, né? O estudo da percepção, ele é importantíssimo, né? Mas talvez nesse primeiro degrau, eu consigo realmente estar atenta ao que está soando. O meu estudo de percepção, ele começa por aí, né? Acho bem legal. Então, legal, pegar um momento para você ouvir música realmente, né? E aí, que mais? Eu acho que aí é se expressar, né? Então, ter na sua rotina de estudos um lugar em que você se expressa, que você comunica alguma coisa do jeito que der, né? Que não fique uma coisa puramente técnica. Muito super tem metódica, lá no curso, né? aula 2, exercício tal, faço tal exercício, agora eu vou fazer a música, vou fazer a música. Então, é aquilo que eu falei às vezes não basta só fazer o estudar com o professor, de repente não é aquilo que... Claro, ele desenvolve a sua técnica, mas não é o necessário, né, para você virar um grande violonista, né? Você precisa de mais coisas. Nem é o objetivo, né? O objetivo é que a gente se expresse. Exatamente. Mas por que você está fazendo música? Né? E não tem nenhum porquê você não fazer isso logo do começo. Legal. Né? Então peraí, eu não preciso ser um grande violonista para já brincar com o meu violão, tentar tocar nem um pouco, né? Espera-se até que você brinque. Exato. E tenha menos certo e errado, né? A gente tem muito isso. Exatamente. Né? Uma coisa é estudar, suas lições, os exercícios. Mas eu diria que anteriormente venham brincar, venham se expressar, venham experimentar, né? É engraçado porque eu tô como convidado aqui, então vale contar histórias pessoais, né? Vai lá. Tem canequinha, vai lá. Então, quem diria? E eu lembro quando eu era criança, né? Eu não fiz aula de teclado quando eu era criança, né? Eu fui fazer aula mais posteriormente, né? Mas tinha teclado em casa, meu pai tocava um pouco e tal. E eu descobri, de alguma maneira, eu não sabia quais eram as notas do teclado, não sabia nada. Mas eu gostava de ir lá tocar e eu descobri que, de alguma maneira, a nota que ficava antes das 2 teclas pretas, a primeira, que é o Dó, né? Tinha uma sensação de final, né? O que é verdade, né? Na escala de Dó maior, a nota Dó. Pensando na escala de Dó, sim. Então eu descobri que se eu tocasse qualquer tecla branca, em qualquer ordem, mas terminasse naquela tecla específica... Ia dar certo. Que no desenho do teclado tinha um tamborzinho em cima, né? Que tem aqueles ritmozinhos. Então, onde tinha o tamborzinho, eu sabia que ali era a nota final. Que legal. Né? Então, eu brincava, olha a música que eu tô fazendo, né? Eu tô falando, sei lá, 4, 5 anos de idade, né? Eu
brincava lá, aqui, essa é a nota final, né? Mãe, vem ver minha música. Provavelmente, né? No final, tocava tudo. Que legal. E dá uma sensação, né? Então, partiu da experiência alguma coisa, né? Que legal. E poderia ficar, devia ser horrível, né? né? Mas ter esse espaço, desde o começo, para a música não ficar travada e ser sempre um lugar de expressão. Sim, né? não, e é importante o estimulante para você mesmo também, começar a descobrir caminhos e se conhecer como músico. Sim. Né? Porque quando a gente está no lugar do ouvinte passivo, a gente só está recebendo, né? Você julga o que você gosta ou não. Igual se gostei dessa frase, não gostei da outra, gostei dessa música, não gostei. Mas e na hora de fazer, né? O que você gosta, para onde você vai? Então, a gente tem que partir do zero mesmo, né? Então, das notas soltas, não sei direito o que eu estou fazendo, mas eu gosto desse som, olha que legal. Putz, eu fiz isso aqui, deu certo. Para mim deu certo, legal. Então, né, ter esse espaço é importante dentro da rotina de estudos. Importantíssimo, também. E é um espaço de coragem. Legal. Né? Nossa, eu não sei tal instrumento, então eu não tenho nenhuma obrigação, né? Eu estou começando, né, no primeiro, segundo degrau aqui. Eu não tenho por que ter completo domínio, né? Nem se espera isso. Sim. Né? Mas é muito comum isso, sei lá, vou dar um exemplo no mundo do teclado, assim. Sim. Então, fazer as primeiras músicas, toca fraquinho, erradinho. Né? Canta timidez. Escondido. Né? Voz, então, nossa, né? isso acontece voz demais. É dificílimo, né? Todo mundo, né? Porque a voz, ela tem muito a ver, inclusive aí para quem, né, pretende estudar canto aí, é muito natural, porque a voz, ela tá muito ligada com quem a gente é, com se expressar, com aparecer. Então, as pessoas às vezes ficam muito tímidas, né? Não querem ouvir a própria voz. Falam, quando eu escuto a minha voz na gravação, não gosto, né? Essa falta de costume, na verdade, de se expressar, de lidar com isso, né? Então, é legal, né? É uma experiência, é um lugar, um laboratório aí, né? É um lugar de experiência mesmo, né? Realmente é um laboratório, é um lugar de exercitar a coragem, de saber, né, quem eu sou realmente. Bacana. Né? Isso é sempre difícil. Bacana. Mas já conquistar esse espaço, para depois a gente chegar nos próximos. Aí tem que botar ordem, né? Legal. Então, legal, eu tenho esse espaço passivo de ouvinte, né, apreciando a música, tenho esse ativo de expressar as minhas ideias nesse momento de, né, tocar sem me preocupar, só para me expressar, né? O que mais é necessário eu ter dentro dessa rotina de estudo? Aí eu acho que é importante colocar um pouco mais de ordem na casa, aí né? Você então, precisa ter a partir do momento que eu já tenho, né, fiz cursos básicos, tenho uma boa orientação de posicionamento, de corpo, seja um instrumento, seja a voz, mexe com o corpo, precisa ter cuidado, é legal. De postura, né? Tá ligado, isso, respiração, posição de mãos, né? Então, não desenvolver tensões e, né, ter uma vivência nesse sentido. Aí começa a abrir um leque, né, de coisas, e aí normalmente que a gente acaba se perdendo, porque são muitas coisas, né? Então tem normalmente o que a gente chama de técnica, tem que treinar o ouvido, tem que aprender mais música, e aí tem as coisas específicas, né? Quem canta tem que mexer com a tessitura, com a respiração, quem timbre, né? Voz, vixe, né? E instrumento tem que aprender acordes, e depois tem sétima, e não sei o quê, né? Campo harmônico, aí entra na teoria, então, Então aí a gente chegou em lugares que são múltiplos. Exatamente. Né? Eu acho que uma coisa que é legal aqui, acho que por isso que eu acabei falando meio que da ilha no começo da conversa, porque tem uma coisa do conhecimento que é assim, né? A gente vai criando conhecimentos, né, que não se conectam necessariamente, né? Mas eles vão crescendo a partir do momento que eles começam a se encontrar. Então tem um momento em que eu vou estudar escalas que depois eu vou entender que os acordes que eu já estudei separado estão dentro dessas escalas, né? Então, eu acho que aí seria esse momento. Né? É porque assim, a gente agora no momento presente, na modernidade, a gente só tem acesso à música, ao estudo musical, a gente já tem tudo picotado, né? Então, eu tenho harmonia, tenho rítmica, tenho percepção melódica e harmônica, né? Mas a música, ela não é picotada. A música é tudo uma coisa só, né? O movimento contrário, ele se criou de separar para facilitar o nosso estudo, para a gente conseguir enxergar melhor as coisas, mas todas elas funcionam juntas. A rítmica sem as notas, né? Elas precisam conversar, harmonia com melodia, precisa conversar, enfim, né? Então, às vezes, né, quem é aluno, que é estudante de música, né, vê assim, não, percepção melódica primeiro, depois eu vejo a teoria.
os dois estão juntos ali, por exemplo, né? Mas são essas ilhas que se juntam aí, que na verdade elas nasceram, né, assim, aqui no continente. É tudo um continente, né? Elas nasceram juntas depois que a gente separou. Mas e aí, como é que a gente desenvolve isso? Aí eu acho que é legal, né, tendo essa base firme, tendo um contato com o lado estético da música, né, de ouvir e se expressar. Aí eu acho que tem algumas competências, né? E claro, cada uma delas vai ser específica de cada instrumento, assim. Então eu vou dar meio que um panorama geral aqui. Né? Então uma boa rotina de estudos, né? Que competências um músico, um musicista precisa ter para ter um certo domínio, né, do que está fazendo. Sim, né? sim. Então, técnica. Técnica é um deles. Né? Então, eu gosto particularmente de começar com técnica, mas a gente não precisa ser tão específico assim. Né? Então, o que é técnica? Fazer os movimentos corretamente. Né? Quais movimentos? São milhares de movimentos. Uma questão física, né? A técnica está muito ligada com o movimento físico mesmo, né? Então, vai envolver, né, posicionamento correto, mas através de exercícios, através da prática. Não é saber, eu sei, minha mão tem que ficar assim para tocar. Não, ela consegue ficar assim em ré bemol, né? Ela consegue ficar assim em... Por quanto tempo, né? ela consegue ficar assim? Né? Consegue ter leveza para fazer arpejos, né? Aqui no mundo do teclado, né? Eu sei que eu tenho que cantar a tal nota. Não, né? Legal, eu sei que precisa apoiar, mas eu consigo fazer esse movimento por uma música inteira? Minha musculatura suporta isso? Para ela suportar isso, eu preciso treiná-la, né? Então é isso, né? Exato. Além de você saber o que deve ser feito, qual é a postura e qual é o movimento, você precisa desenvolver essa habilidade motora mesmo, física, né? E para isso o corpo precisa aprender, precisa de regularidade, né? E aí, repetição. Exercícios, né? Então é uma precisa parte ser chato, assim? Precisa ser... Não, na verdade existem os chamados estudos, né? Um estudo, né? Estudo de Chopin, né? O que é um estudo? É uma música, né? Com uma dificuldade técnica clara. Então, estudo das teclas pretas. Então, é uma música. Já foi organizado para ficar interessante. Exato. Para você treinar o que você precisa treinar. Legal. O primeiro estudo de Chopin são os arpejos. Sim, né? Então, vou estudar arpejos. É uma música. Né? Eu vou me expressar. Tudo aquilo que a gente falou está presente. Exatamente. Né? Essa didática, porque isso é didática, né? Maneiras... O que é didática? São estratégias que a gente cria para aprender melhor, para desenvolver melhor nosso aprendizado, né? E a Music Dot, ela tem essa didática, a gente aprende tocando músicas, né? Até os nossos exercícios são musicais, né? Então a ideia é a gente aplicar para conseguir desenvolver, né? Então técnica é isso. Sem dúvida. A gente fazer exercícios, estudar técnica é importantíssimo, quer dizer que não seja musical, né? Então acho que é um pouco isso, bacana, né? Bacana. A partir daí, né? Então outra área importantíssima, percepção. Certo. Né? Então eu tenho que praticar o meu ouvido de alguma maneira, existem N maneiras de praticar, mas é o que a gente tem, né? É o nosso radar, a música é a nossa capacidade de ouvir e perceber. Bom, mas a gente fala de percepção, né? Às vezes fica meio, como assim estudar percepção? Eu sento e vou tentar adivinhar que acorde que é, né? De tentar organizar da minha cabeça, como é que eu vou estudar, como é que eu vou perceber essas notas. Não, na verdade existe uma metodologia, né? Existe todo um estudo a respeito de como desenvolver o seu ouvido musical, tá? E na Music Dot você tem 2 cursos já super profundos, super legais de percepção melódica para você começar do zero, melódica e rítmica, tá? Então é legal só deixar isso claro aqui para quem está, né, entrando na escola aí, para quem quer conhecer a Music Dot, que, né, estudar percepção é muito importante e é importante que você faça isso de uma maneira guiada também, né? Com acompanhamento, entendendo, né? Desenvolvendo aos poucos aí progressivamente os seus estudos, né? Eu recomendo, né? Acho que sempre que a gente começa, vamos usar a Music Dot como exemplo, né? Então a gente começa, é legal, vai direto no curso básico, que ele já está pensado nisso, vai contemplar o que você precisa para esses primeiros passos. Eles conversam, né? Os cursos básicos de instrumento, eles conversam, já foram pensados em conversar com os cursos de teoria também, né? Então, a gente já tem essa... E aí, acho que feito o primeiro, o segundo, aí já
ir para percepção, né? Eu começaria legal. por aí, né? Para ter Legal. esse primeiro contato com o instrumento e tal. Show, show. Opa, aí se der para fazer os dois conjuntamente, aí é excelente. No caso de canto, eu acho bem legal você, né, percepção melódica e harmônica e o curso de canto conversam muito, assim. Então dá até para você começar os dois juntos que vai dar certo. Que no caso de bateria vai ser o de percepção rítmica. Né? Então, né, enfim, mas é legal que esses cursos eles conversam. Então, ter esse momento para estudar percepção é importante, né? Treinar o ouvido. Legal. Então, beleza, tenho o meu momento de expressão, tenho o meu momento de técnica, tenho o meu momento de percepção. É isso? Eu acho que aí tem um momento que ele vai se atrelar um pouquinho a esse de expressão, mas que é o de repertório. Repertório, legal. Aí eu acho que ele é um grande pilar. Sei, que é o gostoso, né? É o que a gente quer fazer, música. Né? Faltou tempo. O repertório, ele sempre é o que vai... unir, né? Porque já está tudo ali, né? Então é claro que para a gente se emancipar, para a gente desenvolver alguns lugares, realmente, o ouvido melódico. Opa, então eu vou ter que fazer um curso específico. Mas eu estou desenvolvendo o ouvido melódico no repertório. Também está. Técnica. É legal fazer o exercício certo, mas também estou desenvolvendo minha técnica no repertório. Né? Então ele é o agregador. Né? É difícil falar, né? Ele é o agregador. Exato. Né? É isso mesmo, legal. Então, o repertório, né? Então, acho que são esses os pilares? Ou você diria que tem mais alguma coisa? Eu acho que está envolvido em alguma comunidade. Boa! Né? Nossa, isso... Essa é a dica de ouro, né? E aí? Estudar sozinho é legal, funciona, mas a música ela é sempre feita é uma linguagem, é uma comunicação. Né? E acho que isso é muito importante, essa troca de ideias, com quem está no mesmo nível, um ajuda o outro, que legal. Com quem está em nível avançado, prática de banda. Isso, né? isso. É por isso que é legal estudar numa escola de música, né? É uma vantagem, né? Não quer dizer que não dá para estudar por conta própria, né, individualmente, né? Eu quero fazer a music dot, mas eu não vou conversar com ninguém. Você pode, né? Mas é super legal você usar os canais para conversar com as pessoas, né? Então, conversar lá pelo fórum ou pelos nossos encontros, né? A gente tem encontros semanais entre os alunos, né, os estudantes da music dot e os professores, onde a gente troca ideia lá de maneira bem livre sobre tudo, sobre música, troca figurinha de estudo. Então, é muito, muito legal ter esse contato com a comunidade. Ou mesmo né? não quero ter o contato online, mas, por exemplo, tem um aluno nosso que, né, toca com o filho. Boa! Né? Então, legal. Ótimo, é um jeito deles se aproximarem. Né? De trocar aluna que toca né? com o esposo, né? Então, essas coisas são muito legais, né? Então, se for no mundo real, é super legal. Se for no mundo virtual, também. Se for ambos, melhor ainda. Porque eu acho que... Né? É legal ter essa oportunidade, né? Se você tiver essa oportunidade, é legal. Aqui na Music Dot dá pra gente fazer isso também, né? Então, vamos lá. Pra gente encerrar, vamos organizar aqui. Qual a melhor maneira da gente organizar os nossos estudos, né? De música. Então, primeiro você precisa ter tempo. Agenda. Né? Mas Mari, eu não tenho grandes tempos. Eu preciso estudar 1 hora por dia? Tem um limite? Como é que é isso? Não, eu acho que cada um tem um pouco o tato do que... eu acho importante perceber uma coisa, mais do que tem que estudar às 8 horas por dia, tem que estudar 10 minutos. Não existe. Né? Então, acho que isso é extremamente subjetivo, de onde a gente está, quem a gente é, o que a gente busca, né? E o quanto a gente realmente consegue dar conta, né? Sim. Mas eu acho que aí é importante perceber, né? Colocar um esforço, assim, separar na agenda, porque tudo converge para que a gente não consiga estudar. Tempo, sempre aparece trânsito, alguma coisa, né? É verdade, isso é verdade. Então acho que é legal, essa é uma parte importante, separar Se comprometer um pouco com isso, né? Esse comprometimento é importante. Mas não deu para eu estudar hoje, eu tenho 15 minutos. 15 minutos, entre em contato com o repertório. Ótimo. Entendeu? Entra em contato com o instrumento, mas eu não tenho nada, eu vou ouvir música. Que seja, o mínimo que você conseguir fazer, claro que não dá para você ficar fazendo isso o tempo inteiro, todos os dias, né? Mas o mínimo que você conseguir fazer é legal, já ajuda, né? Acho que 10, 15 minutos todo dia é muito legal. Já é muito legal, exatamente. Agora, claro que é legal ter um momento que você consegue ficar mais tempo. Que você consegue, então, né, se dedicar. Não, deixa eu ver aqui. Final de noite. Tem gente que acorda mais cedo pra tocar. Verdade. Né? Tem louco pra tudo, né? Então, né? Tem uns que vão dormir mais tarde, enfim, né? Eu só acho um pouco perigoso ter contato só uma vez na semana. Não, né? Eu também acho. Então, domingo, né? E no resto da semana não vê nada.
Mas talvez que nem um bom exemplo para isso, né? Você vai para academia uma vez por semana, dá certo? Não dá. Você vai jogar futebol de domingo. Você virou jogador de futebol? Não virou, né? Então, não dá para você desenvolver muita coisa de maneiras muito espaçadas, assim, né? A música tá muito menos parecido com um filme, uma série que você acompanha, e muito mais perto de uma aula de karatê ou academia, da academia. Né? Tem que ter uma certa constância tem legal. Uma constância, tanto para o aprendizado abstrato da questão cognitiva mesmo cerebral, quanto para a questão muscular. Lembre-se que a gente está lidando com o músculo também, e ele também aprende, né? Ele também desenvolve. Sem dúvida. Legal, então vamos supor que eu separei esses momentos. Então é legal, o mundo ideal seria eu ter esse momento de técnica, né? De repertório. Eu posso juntar uma coisa na outra ou é melhor eu estudar separado? O que você acha? Não, quanto mais no começo, mais junto tem que ser. Certo. Não é? Quanto mais avançados a gente tá, acho que aí sim, mais separado, mais a gente vai pegar onde dói, né? Mas no começo, nossa, primeiras vivências, isso vai vir junto, né? E aqui na Music.dot isso vem junto já, né? Então espera-se que, no primeiro momento não precisa ficar também, vou estudar até que não, só vamos viver. Isso aqui, né? Junto. Até porque os primeiros assuntos, eles são mais básicos, eles juntam, não é mesmo? Eu vou jogar uma ideia aqui, que não sei, pelo menos no mundo das teclas é muito assim, né? O próprio repertório vai te mostrar onde você precisa praticar. Isso, boa. Né? Minha mão não tá tão rápida. Precisa estudar técnica. Nossa, tô tocando o acorde e não tô percebendo se ele tá certo ou não. Então, né? Preciso estudar a percepção. Exato. Exatamente. Legal. Eu acho que existe esse caminho também de entendendo a necessidade pelo repertório. A própria música te mostra, né? Por isso que no começo é complicado montar um mapa. Porque a gente precisa um pouco de ser a gente, né? Exato. Muito legal, muito legal. Então é isso, né? Temos esses momentos aí que são interessantes, né? Eu acho que você conseguiu separar bem, assim, essas ideias, né? Lembrar que essas ideias são separadas, porém, a gente vivencia elas juntas dentro da música. Mas o que a gente precisa, acho que o principal aqui, acho que a grande dica, eu diria, né? Para você que está querendo elaborar o seu esquema de organização de estudo, é resiliência. Tá? O que é resiliência? Resiliência é entender que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Se você encontra uma certa dificuldade, às vezes é importante você sentar e ir resolvendo aos poucos, entender, né? Ter esse olhar um pouquinho mais compassivo para si também, entender que você não, é natural não resolver as coisas de uma vez e às vezes vai demorar mesmo e tudo bem. Né? Então seja legal com você, né? E organize as coisas de uma maneira que você consiga, né? Mastigar, né? Então não pega tudo de uma vez, vai aos pouquinhos, separe aos pouquinhos, que aí a gente consegue dar conta. Tudo é assim, né? E a música não é diferente. Tá? Então, vá um passo após o outro, organize seus estudos dessa forma, né? Tenta separar um horáriozinho, né? Se você puder fazer todos os dias, melhor. Não posso? Qual que é o mínimo aí? Um dia sim, um dia não? Legal. 2 vezes por semana, já tá lá no limite. Tudo bem, mas separa o horáriozinho, que é legal, né? E é isso, né? Aí se desenvolvendo e sempre ter o contato com a professora, com o professor, trocar essa ideia, trocar essas figurinhas, né? Empaquei aqui, como é que eu faço? O que eu vou pegar? Qual é o meu próximo passo? A professora está sempre lá para poder dar essa ajuda para você. Até porque as coisas vão se transformando, né? Tem momentos que eu vou estudar mais técnica, tem momentos que eu vou estudar mais percepção, ritmo. Os desafios vão mudando, né? A gente vai se transformando e as necessidades também, automaticamente a rotina ela se transforma. Ela não é escrita em pedra. Exato, né? Exato. Né? E é importante que seja assim também, né? Mais flexível para a gente conseguir se desenvolver de uma maneira mais global, né? Que as coisas consigam conversar. Certo? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. A gente ainda vai bater muitos outros papos musicais por aqui e eu vejo você na próxima. Até. Tchau, tchau.